Oi, tudo bem? Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas e eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão é influenciar você a seguir o seu coração. Então, hoje eu vou falar sobre uma conduta que a gente tem, que muitas pessoas têm na sociedade e que inclusive a gente tem em vários momentos da nossa vida, em que é a gente ficar projetando a nossa felicidade para um momento futuro, né? A gente projetar a nossa felicidade quando a gente tiver uma casa perfeita, um casamento dos sonhos, quando a gente tiver um trabalho dos sonhos, ou também em alguns casos onde a gente projeta a felicidade depois dessa vida, um paraíso, num céu após a morte, ou no mundo dos espíritos, seja lá qual for a sua crença. E o que me despertou a querer falar sobre esse assunto foi um vídeo que eu vi nas redes sociais, onde um cara dizia que todo mundo falava para ele que ele ia ser feliz quando tivesse um carro, quando tivesse um casamento perfeito, um trabalho perfeito. E ele estava falando que ele tinha conseguido tudo isso que falaram para ele que ia fazer bem para ele, que ia fazer ele feliz. Mas quando ele chegou nesse estágio que ele tinha tudo aquilo que na cabeça dele ia trazer a felicidade para ele sentiu um vazio enorme. E ele estava falando disso, de que não depende que as coisas estejam perfeitas no futuro para que a gente seja feliz, que na verdade a gente tinha que ser feliz todo dia, né? Com a situação que a gente tem hoje. A gente vê que em vários momentos a gente faz isso na nossa vida, porque vira e mexe a gente projeta a nossa felicidade quando alguma situação favorável a gente acontece, ou quando alguém aparece na nossa vida, a gente projeta que aquela pessoa ela vai salvar a gente da nossa infelicidade. Então a gente projeta que aquela pessoa ela vai trazer a felicidade pra gente. Só que o que a gente faz e que a gente não percebe é que enquanto a gente está ali projetando a nossa felicidade para o futuro, a gente está procrastinando a felicidade que a gente poderia ter agora. E que de uma certa forma a gente está desperdiçando o tempo que a gente tem. Então é comum isso da gente sempre ficar projetando para o futuro, achar que quando a gente estiver namorando, casando, quando a gente tiver filhos, quando a gente tiver um emprego, né, rentável, que a gente ganhe bastante, ou quando a gente estiver numa casa específica, que aí de repente vai acontecer algum milagre da vida e a gente vai estar feliz, né? Só que para os sortudos que ainda conseguem chegar a essa idealização que a gente tem, né, que conseguem conquistar todas essas coisas, eles próprios percebem que não é isso que vai trazer a felicidade para eles. A gente vê casos dessas pessoas que chegaram nesse patamar de ter tudo o que todo mundo diz que vai fazer a gente feliz, e a gente percebe que muitas dessas pessoas têm casos de depressão, essas pessoas, elas demonstram no seu semblante que não estão felizes. Então, se tudo que falaram que ia fazer a gente feliz não faz a gente feliz, e a gente vive a vida correndo atrás dessas coisas para no final perceber que essas coisas não trazem a nossa felicidade, então como que a gente acha isso? Como que a gente busca isso? Quando a gente projeta para o momento futuro a nossa felicidade, a gente está negando o presente, né? A gente está sempre almejando um momento onde tudo vai ser do jeito que a nossa mente diz que tem que ser. E aí, nesse momento, a gente vai se permitir ser feliz. A gente vai falar, nossa, então, tem o trabalho dos sonhos, a casa dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, então agora eu posso sentar e falar, estou feliz. Só que o que acontece é que mesmo que a gente chegue nesse desejo, que a gente alcance esses desejos nossos,
a gente muitas vezes não vai permitir que a gente seja feliz. Dentro da gente, a gente vai chegar nesse estágio, né, nessa época da nossa vida, com essas conquistas, e a gente não vai permitir a gente ser feliz. Então a gente vai chegar lá na frente, vai viver a vida buscando, a vida procurando a felicidade, e vai chegar lá na frente e a gente vai estar sentindo o mesmo vazio que a gente sente todo dia. Enquanto a gente vive aqui a vida na Terra, a gente tem que lidar com a dualidade dela. A gente tem que lidar com os momentos de prazer, os momentos de tristeza. A gente vira e mexe, a gente é muito instável. A todo momento a gente recebe uma enxurrada de informação, de acontecimentos. No começo do dia você pode estar feliz porque você, por exemplo, ganhou uma promoção ou um aumento de um salário. E depois, no final do dia, você está triste porque o seu chefe está te requisitando demais, ou porque alguém está atrapalhando o seu trabalho. A gente pode acordar com bons sentimentos, dormir com mais sentimentos, dormir com raiva, com frustração, se sentindo péssimo, e vice-versa. Então, todos os dias a gente experimenta um pouco dessa dualidade, a gente experimenta um pouco desses dois polos, do prazer e da dor, né? Então, como que a gente vai ser feliz nesse mundo? Será que a gente precisa morrer? Será que a gente precisa ir para um paraíso para que tudo seja perfeito? E aí então a gente seja feliz? Na minha humilde opinião, e completamente sujeita a erros, e cabe a você acreditar ou não, seguindo o seu coração, se isso toca ou não, a felicidade, ela não está num estado futuro. Porque se a gente tem um olhar mais crítico, mais perceptivo, mais profundo, e a gente parar de olhar, às vezes, para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para as outras pessoas, a gente vai perceber pessoas que passam por provações muito maiores que as nossas e que ainda mantêm um sorriso no rosto. Eu lembro de um vídeo, uma vez que eu vi, onde uma moça, ela não tinha os braços. Então, ela fazia todas as tarefas que a gente normalmente faz, com os pés, com as pernas. Então, nesse vídeo, ela fazia o almoço dela com as pernas. E ela contava a história dela. Pra gente que escuta a história do lado de cá, a gente fica com pena, a gente fica achando que aquela pessoa foi injustiçada por Deus, que ela é uma vítima. Só que quando a gente vai escutar da boca dela, ela vê que ela tem uma propriedade na fala e ela tem uma certa aceitação do fato. Ela já passou por aquele estágio onde ela se revolta. E aí a gente percebe como aquela pessoa se tornou madura, como aquela pessoa se tornou centrada, mesmo com aquela adversidade, mesmo com aquela dependência, aquela provação que ela teve nessa vida. Então, se aquela pessoa que tem uma provação mais grave que a minha, que tem todos os motivos do mundo para ser mais infeliz que eu, por que muitas dessas pessoas parecem mais felizes que a gente? Que tem tudo, às vezes, de mão beijada o tempo inteiro. Então, alguma coisa está errada. Então, não são as situações que fazem a gente feliz. Não são as situações externas, o que acontece no nosso dia a dia, que define o que a gente vai sentir. Aí entra o autoconhecimento, entra a meditação, porque a gente vai percebendo que a gente é testemunha de tudo à nossa volta. A gente é testemunha dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que a gente é testemunha dos acontecimentos à volta, que aparentemente todo aquele turbilhão que a gente tem em nós todos os dias, a todo momento, que a gente consegue se separar desse turbilhão e ficar por detrás dele. Que a gente consegue testemunhar esses fatos sem julgar eles. Então, quando você percebe que você pode ser uma testemunha dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que embora o caos que tem à volta de você, você consegue ser uma testemunha do momento e ser imparcial, você percebe que você não é essas coisas, que você não é o que sua mente diz, que você não é o que seus sentimentos dizem, que você é algo ali muito mais profundo, que você está ali bem no fundo. Só que como até então você não tinha nenhuma percepção sobre si mesmo, então você achava que o que sua mente diz é tudo verdade, que a definição que você tem na sua cabeça ou a definição que os outros deram para você, essa é a verdadeira definição de quem você é. Então aí você foi recebendo ao longo da vida vários adjetivos sobre você, que você era histérico, que você era dependente, que você era estressado, ou que você era silencioso, ou que você era calmo, que você era uma pessoa feliz, infeliz, introvertido, extrovertido. Então, todas essas caixinhas a gente foi pondo a nossa existência dentro. E aí a gente percebe na meditação
ou em técnicas de autoconhecimento, que a gente não é esse pensamento, que a gente não é esse sentimento, que a gente é algo muito mais profundo. É como se a gente fosse um plano de fundo, é como se a gente fosse uma parede branca. E tudo está ali acontecendo e você é simplesmente aquela parede. Quando você percebe que, independente do que aconteça à sua volta, você tem um centro que você pode se conectar quando você olha para dentro, quando você silencia seus pensamentos, seus sentimentos. Quando você percebe que você tem esse centro, é quando você percebe que as situações externas não dizem sobre você. Então, tanto faz se acontece um desastre, se acontece um caos, se está todo mundo brigando, se está todo mundo reativo, ou se está todo mundo alegre. Se aconteceu uma coisa boa hoje, ou se não aconteceu, você sabe que o poder que você tem não é dessas coisas. Que você não precisa dar poder a essas coisas, dar poder de como você sente, dar poder do seu bem-estar para essas coisas. Que você pode resgatar o seu poder que você tem aqui dentro e começar a definir o que você quer sentir no momento. Com que sentimento você quer se conectar. E de repente, numa aparente adversidade, você pode aprender a focar na luz, a focar no bem, a focar no aprendizado que aquilo te traz, a focar, a ser grato, começar a ser grato, a perceber que existem muito mais coisas que a gente tem a agradecer do que reclamar. E eu sei, eu entendo que se as coisas fossem muito mais favoráveis, que se a gente vivesse num mundo onde coisas boas acontecem mais que as coisas ruins, que a gente não tivesse que passar por tantos processos dolorosos e que a gente não tivesse que lidar com tantas dores internas, seria muito mais fácil para a gente ficar feliz o tempo todo, né? Seria muito mais tranquilo, mais fácil. Só que se a gente não tivesse esse outro lado da moeda, se a gente não tivesse esse contraste de ter situações adversas, onde ia botar a gente à prova, ia botar à prova os nossos ensinamentos, a nossa moral, como que a gente reage nessas situações, que iam pôr à prova a nossa tranquilidade, a nossa calma. Se a gente não tivesse essas situações, a gente não ia perceber o como que a gente tem um centro calmo, um centro tranquilo, como que a gente ia perceber que as situações externas não querem dizer nada em relação a gente. Que a gente é diferente das situações, que a gente é que a gente é mais profundo, que a gente está por detrás dessas coisas. E a gente pode a todo momento testemunhar essas coisas sem nos conectar com elas, sem querer ficar entrando nessa energia, entrando nesses problemas de cabeça e se desesperando. Eu sei que seria muito mais fácil, mas só com o contraste da sombra, só com a dor é que a gente vai percebendo a nossa força, a gente vai percebendo a nossa resiliência, a gente vai treinando a nossa paciência, treinando nossa perseverança, nossa consistência, a nossa boa moral, os nossos bons costumes, os nossos bons hábitos. Porque se não tivesse nenhuma pedra no caminho, a gente não ia dar valor aos nossos méritos, a gente não ia dar valor àquilo que é bom pra gente, o que a gente faz de bem ao próximo. E é aí nesse momento que tem uma coisa, que tem um contraste ali, que tem uma dor e que você consegue focar no positivo, que você consegue focar na luz, é que você percebe o seu mérito de quando você faz uma boa ação, de quando você tem uma palavra amiga, de quando você foca na luz, você foca no aprendizado, quando você aprende a agradecer em vez de reclamar. E é assim, de pouquinho a pouquinho, claro que não vai ser da noite para o dia que isso vai mudar, mas de pouco a pouco você indo treinando a si mesmo, treinando seus pensamentos, sendo um observador deles e treinando eles, é que você vai perceber, de pouquinho a pouquinho, vai começar a ter essa consistência, vai começar tendo essa convicção de que você não é situações externas. Você vai começar a cortar esses cabos que te ligam a toda a situação. E de pouco a pouco você vai percebendo que situações aparentes, onde você passa por provações e que você em outros momentos estaria completamente desestabilizado, completamente estressado, completamente descrente, nesses momentos a situação vai acontecer, vai aparecer nos seus olhos essa situação. E você vai estar tranquilo, você vai saber que aquilo vai te trazer um aprendizado, que se não for do jeito que você quer, é porque vai ser muito melhor e que vai te trazer uma coisa que é muito mais preciosa, que é o ensino, que é o aprendizado. Então, de pouquinho a pouquinho você vai desligando dessas situações externas e você vai aprendendo quem você é, que independente de como você acorde, independente de como você vá dormir e como foi ao longo do seu dia,
que você tenha a possibilidade de se conectar com bons sentimentos, escutar músicas que te edifiquem, que te tragam sensação de paz, de leveza, que você possa ver seriados que vão te fazer rir, filmes que vão te fazer rir, que vão elevar sua vibração, que vão te deixar com bons sentimentos, que você possa criar hábitos e hobbies na sua vida que vão te trazer uma sensação de paz, que vão te trazer uma sensação de missão, de projeto, que vão te trazer uma coisa mais elevada. E aí, quando você sentir que você está caindo, que você está começando a crer na sombra, que você está começando a crer no medo, então você pode a qualquer momento parar, tomar um banho, relaxar, ler um bom livro, ouvir uma boa música e se conectar com boas energias. Porque você é quem escolhe, a responsabilidade é sua de escolher qual sentimento que você vai nutrir. Se você vai nutrir sentimentos densos, sentimentos pesados, que só vão atrapalhar no seu dia a dia, ou se você vai se decidir em se conectar com sentimentos mais elevados, que vão te trazer paz de espírito. Claro que não vai ser de uma hora para outra, e não estou falando isso porque eu sou a pessoa mais feliz do mundo, ou que estou 100% do tempo feliz e alegre, mas eu te digo que quanto mais você treina isso, quanto mais você treina se desidentificar das situações externas, mais feliz você se torna no dia a dia, mais grato você se torna no dia a dia. Você começa a perceber milagres em todos os locais. Você começa a perceber como você é abençoado e como você tem méritos nessa vida, que muitas outras pessoas não têm e que até então você não tinha percebido. É fazendo um treino assim, de pouquinho a pouquinho, que a gente cria convicção. E quando a gente tem a convicção, mesmo com os obstáculos, a gente consegue seguir em frente e mudar a nossa energia. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha te tocado de alguma maneira e que tenha feito sentido para você. Inscreva no canal se você sente que a minha energia é parecida com a sua e se eu posso te ajudar na sua caminhada. Curta esse vídeo para mim saber que você gostou dele. Espero que você esteja bem, que você consiga se conectar com boas energias, que você tenha um dia edificado, uma semana edificada, que você possa treinar a boa moral e os bons sentimentos. Lembre-se que está tudo bem sempre. Até os próximos vídeos.